O mundo vem passando por um processo de aumento de conflitos, descooperação, que acaba acarretando num processo de desglobalização, que é um modelo bem diferente do que a gente vinha vendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, que criou tanta prosperidade, principalmente para a macroeconomia mundial. E tem muitas facetas desse modelo, né, e muitos desenvolvimentos que acabam fazendo com que isso se acelere, mas outros que também vêm freando esse processo. Então, meu objetivo aqui é te passar várias dessas macrocorrentes para que você veja como esse processo vai andando, porque ele afeta toda a nossa vida, né, em todos os países. Então, primeiro você tem os conflitos bélicos, que são os mais óbvios, né, como no Oriente Médio, você tem ali a guerra da Rússia com a Ucrânia, e tudo isso vai criando uma série de atritos para o comércio exterior e para o processo de globalização. E você também tem os conflitos armados com os Houthis, né, em todos os canais, que atrapalham muito os fretes marítimos e criam uma certa inflação baseada nos próprios fretes, né? Aumento do frete, aumenta o tempo e tudo isso acarreta em mais custo, que acaba gerando uma inflação. Só que é uma inflação entre aspas, né? Um supply shock baseado em produtos que que deveriam estar mais disponíveis e não o estão. E você percebe que os maiores players do mundo também têm problemas econômicos e sofrem justamente desses conflitos, né? Então, os Estados Unidos com cada vez mais indícios de recessão, e você também tem a China com toda a crise, né? A falta do relacionamento, o divórcio entre os Estados Unidos e a China, que são os maiores parceiros do mundo, né, mútuos, e que precisam um do outro para sobreviver. Os Estados Unidos precisam dos produtos chineses e a China precisa do mercado americano, mas você vê uma separação cada vez maior, e nesse processo de desglobalização você vê meio que blocos se formando, né? Se fala cada vez mais nos BRICS e tudo isso, e a China vem tentando mudar a estratégia para substituir esse mercado consumidor ao longo do tempo pelos países emergentes. Então essa é a grande aposta da China. Por outro lado, você tem uma dificuldade de encontrar alguém que possa pagar a mesma coisa que americanos pagam e que consumam no volume que americanos consumam. Porém, essa é uma estratégia de longo prazo. Porém, por outro lado, também tem problemas na aplicação dessa estratégia, porque você vê uma série de barreiras e tarifas que são aplicadas para produtos chineses. Então você vê isso acontecendo na Europa, você vê isso acontecendo nos Estados Unidos, inclusive nenhum carro chinês entra aqui nos Estados Unidos. E você também vê até parceiros que seriam dos países emergentes, do BRICS, né, um participante como o Brasil, também tendo suas próprias tarifas. E você vê agora outra notícia que saiu recentemente na Bloomberg, que o Canadá também vai aumentar as suas tarifas para veículos elétricos, né? E o Robin Brooks, né, que é muito conhecido como o careca do Twitter, né, que o Fernando Urich fala bastante dele, eu rio bastante sobre isso, ele vem falando justamente que esse processo de desglobalização seria um mito, porque a China ela vem aumentando cada vez mais a sua balança comercial. E isso é até bastante interessante, né? Porque é uma informação contraditória com o que você vem vendo por aí. Afinal de contas, para onde esse volume de exportação está indo? E essa que é a parte mais interessante. Eu até contrastei essa visão do Robin Brooks com o próprio Michael Every. Michael Every ele é bem interessante, né? Um analista que mora na Ásia, ele já morou em vários países e traz sempre ali uma visão asiática da parte geopolítica para entender a macroeconomia. E na opinião do Michael Every, ele vê um movimento cada vez maior de tarifas. Isso é uma coisa que é uma tendência cada vez maior e a gente nem começou a ver os efeitos disso. E aí, o mais legal foi que eu vi um post sobre a balança comercial chinesa, que realmente foi um recorde, mas ela teve também algumas partes interessantes, que foi as importações elas caíram bastante e as exportações aumentaram um pouco, fazendo esse gap ficar muito maior. Então, quando você pensa que no processo de desglobalização, o mercantilismo, que é justamente quando cada país pensa não em cooperar, mas exportar o máximo possível e importar o menos possível, isso acaba satisfazendo as duas condições. Você tem uma China
China que precisa de mais mercado externo para consumir os seus produtos e não está nem aí se os outros países vão poder exportar para ele ou não. Ou seja, é um jogo de soma zero, porque alguém vai ter que receber mais produtos chineses e os chineses não vão pagar por produtos importados. Então resta saber o quão sustentável é todo esse crescimento, né, dessa balança comercial, porque você precisa da saúde dos seus parceiros para poder consumi-los. Mas enfim, o Robin Brooks acabou falando ali que a desglobalização é um mito porque a China nunca exportou tanto quanto está exportando agora. Interessante. E aí eu acabei chamando a atenção do Michael Avery no próprio Twitter para perguntar o que ele acha de tudo isso, né? Qual que é a tendência, porque isso em relação a isso é contraditório se você for parar para pensar. E ele me falou uma coisa interessante. Ele acabou dizendo que muitas das técnicas que são usadas agora pela China é de que os produtos continuam indo para os seus destinos, mesmo tendo as tarifas, porque as tarifas são contra a China em si. Mas a China vem usando cada vez mais países intermediários da Ásia para poder fazer uma exportação proxy. Ou seja, você usa um país terceiro, você exporta para esse país, e aí esse país terceiro, que não tem nenhum tipo de sanção no país alvo, né, que seria o destino final daquela mercadoria, como a Europa, por exemplo, ele acaba recebendo aquilo e você dribla as suas sanções. É claro que isso ainda aumenta o preço dos produtos e serviços porque você tem uma fricção maior, você tem fretes intermediários mais longos, mais papelada, mais tempo, só que são formas que a China vem vendo de driblar isso, e é uma coisa que acontece também do outro lado, que é mais interessante. Como você vê na própria Alemanha e a Rússia, né, são países que continuam fazendo o comércio exterior entre eles via Quirguistão, Turcomenistão, a própria Grécia, né, está sendo usada como proxy para fazer produtos irem da Europa para a Rússia, continuando a abastecer os supermercados russos, mesmo com todas as sanções e com tudo que você vê. Então é muito engraçado você ver que, apesar da desglobalização vir a acontecer, e você tem uma certa sanções, listas, brigas geopolíticas e cada vez menos cooperação, o dinheiro precisa fluir, os produtos precisam fluir, então as empresas vão fazer o que elas puderem para fazer com que alguém que precise do seu produto o receba independente. O único objetivo é fazer com que você não tenha uma retaliação do seu próprio governo. E o próprio Robin Brooks, ele usa muito o Twitter para reclamar o quanto que a União Europeia não está sancionando esses países intermediários para bloquear que esses produtos cheguem na Rússia. E é exatamente a mesma estratégia usada pela China. Então você percebe cada vez mais o aumento de exportações para países terceiros para poder fazer isso acontecer. Então achei isso muito interessante, porque é uma forma de você meio que driblar o próprio processo de desglobalização e criar um rearranjo muito diferente do que você vê normalmente, do que você simplesmente comprar alguma coisa no AliExpress e simplesmente isso aparecer na sua casa em poucos dias. Essa realidade não está mais acontecendo. Então você tem cada vez mais uma realidade mais indireta e, ao mesmo tempo, quando você percebe toda a questão geopolítica da presença militar com bases militares dos Estados Unidos em todos os lugares do mundo, e aqui eu não sou uma referência geopolítica nem nada, mas houve uma retração muito grande das forças dos Estados Unidos em relação ao que se tinha antes. A presença militar ela é muito menor, então alguns argumentam que os Estados Unidos estão deixando de ser a polícia do mundo. Claro que ainda muito presente, mas cada vez menos presente. Isso acaba dando a abertura, né, para que os Houthis, por exemplo, continuem atuando. Então você vê cada vez mais a presença de piratas na região ali do Mar Vermelho, Canal de Suez, etc. E também tem vários outros analistas no próprio Twitter argumentando que da mesma forma que os Houthis conseguem ter um certo controle, e como é que fica o Canal do Panamá? E se você tiver algo parecido também no Caribe, né? Principalmente quando o Canal do Panamá liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, isso pode causar uma série de disrupturas no comércio exterior, fazendo os preços aumentarem, e aí de repente você tem toda aquela confusão novamente, né? Por confundir isso com preços mais altos
ao consumidor por problemas da cadeia produtiva mundial, acabarem ser confundidos com uma inflação monetária por impressão de dinheiro e de repente você volta com uma subida de juros, percebe? Mesmo com países em recessão. Então isso gera uma confusão cada vez maior nas forças macroeconômicas, mas é muito importante você começar a ver, a colocar isso como ferramentas, como indicadores para você mesmo fazer a sua própria análise. Então, quem são? Eu vou começar a olhar cada vez mais de perto quem são os parceiros comerciais da China e quais são os países que antigamente não estavam no radar, que agora começam a receber volumes da própria China e ver se esses países realmente são intermediários ou os novos destinos finais, mas provavelmente não tem um comércio tão forte assim, ou um mercado consumidor para poder justificar. Mas uma coisa é certa, a China depende desses parceiros para fazer as coisas acontecerem, da sua saúde, né? Então, Estados Unidos tendo um problema de recessão, e a própria China está justamente com o mesmo problema, porque o mercado consumidor está bastante fraco, motivo pelo qual o Xi Jinping vem batendo cada vez mais na tecla, né, de que a exportação é a saída para a economia da China, para voltar a fazer o crescimento, mas você precisa ter para quem vender. E as barreiras, e uma coisa certa, que o Michael Every vem mostrando, as barreiras e as tarifas estão crescendo cada vez mais. Então aí talvez seja uma questão de ver o quão provável que pode ser uma implementação de barreiras nesses países intermediários que estão sendo usados hoje para chegar nesse destino final por uma retaliação, talvez até militar, política, percebe? Isso pode complicar bastante a vida da China. Ou a China pode ter a influência necessária para fazer com que esses países não se curvem a isso, ou que simplesmente esses novos países sejam adicionados a novas e novas barreiras que podem crescer de forma exponencial. Então, essas forças, vai ser interessante ver como que essas forças, né, uma desglobalizando e a outra driblando essa desglobalização, rearranjando com novos blocos, talvez novas parcerias ou parcerias bilaterais, multilaterais, porque o mercado precisa escoar esses produtos de alguma forma. Mas a quantidade de incertezas e fatores e peças que se movem que podem fazer com que não seja mais tão óbvio você comprar um produto da China ou de qualquer outro país, né? Principalmente com uma incerteza cada vez maior no campo diplomático e bélico. Então, queria passar isso para você, para a gente poder dar uma olhada, né, nas tarifas de um lado e também em outros países que estão sendo usados para driblar essas tarifas, para ver qual dessas forças vai acabar vencendo e se isso pode ser uma nova força, entre aspas, inflacionária e que pode influenciar taxa de juros e tudo o que acontece nos mercados de câmbio e, obviamente, que afeta as nossas próprias vidas.